o amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Brejeiras, Franchinha, Sapas, Laura Bacelar não quer que eu fale, mas eu vou falar. Eu vou anunciar a terceira temporada das Brejeiras. Quase. Essa matraca aqui que não para de falar nos programas. Nós vamos continuar esses programas brigando porque a gente não consegue se entender e falando de cultura lésbica. Agora temos um outro diretor. Temos um diretor, agora um menino invadiu nossos estúdios, mas a gente vai deixar, né? Porque ele veio diretamente de Pernambuco, é o Cadu. Ele gosta de lasanha, é amigo do Garfield, ele é aquariano e ele diz que é dedicado e prestativo. Isso eu não sei, vamos ver. Mas, de qualquer forma, vamos dar um crédito para esse menino, né? A nossa outra diretora está chiquérrimamente em Paris. Olha, gente, o Brejeiras teve uma repercussão mundial tão grande que uma francesa poderosa viu pela internet e convidou Laura Correia para fazer um curso de cinema em Paris. Gente, agora, essa hora, no 1º de maio, ela está comendo um queijinho camembert em Montparnasse, entendeu? E tomando um vinho, não sei se é bom, porque dizem que os vinhos franceses são os melhores do mundo. Ela não deixa eu falar. Isso, e hoje nós vamos anunciar aqui, nós estamos iniciando um evento dedicado às mães lésbicas, aquelas entre nós que têm filhos, seja pelos meios naturais, seja por meios artificiais, e a nossa relação com as mães. Todas as lésbicas têm mães, né? E isso pode ser um conflito, uma tensão muito grande. Então a gente convidou uma série de mulheres para virem aqui falar desses dois aspectos: como criar filhos no mundo homofóbico e como ser filha no mundo homofóbico. Eu ia falar da Dilma, né? Que a Dilma lá na época da campanha fez uma declaração meia, entendeu? Meio mais ou menos, dizendo... O cara lá perguntou assim, ô Dilma, você é homossexual? Ela falou, que isso, rapaz? Eu sou mãe, eu sou avó. Bom, vamos provar pra Dilma que ela não é entendida. Ela não é entendida. Ops, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer, dona Dilma, que sim, existem mães lésbicas e se existem mães lésbicas, consequentemente, existem avós sáficas, né? E vou dar mais um recadinho. Dilma, é o seguinte, eu estou aqui à disposição. Se você quiser me nomear para o Ministério da Caça, eu aceito. Porque eu realmente não sei colocar uma minhoca no lençol. Se tiver Ministério da Matraca, absolutamente também pode me nomear. Viu, dona Dilma? Vocês vão adorar esse evento, gente. Aguardem. Ser mãe lésbica não é fácil, né? Eu tenho filhos já adultos, né? Tenho um filho de 40 anos, que eu tive ele quando eu tinha 23, super novinha. E depois, já entre o Yuri e a Yara, quando nasceu a Yara, eu me apaixonei por uma mulher pela primeira vez. E aí tive a Yara, depois disso. Então, entrei em contato um pouquinho com o meu ser, mãe, né, e lésbica, e essa história toda. É uma história por conta desses números todos, né, da minha idade, 63 anos e meio, e eu tive os meus 2 filhos lá em Israel. Eu me casei com o Pedro. Mas você estava casada com um homem? Eu estava casada com um cara, com o Pedro aqui e tal. Eu não queria casar, mas meu pai insistiu, não, a gente ia mudar de país. Eu falei, então casa. Era assim. Mal sabia eu que não é assim. Não foi uma boa ideia. Eu lembro que alguém me argumentou assim, falou, se para você o papel não vale nada, para ele vale tanto, então pronto. Faz sentido, então pronto. Mas, enfim, eram uns hippies, era uma época que a gente estava muito legal. Eu não fui militante política, eu fui hippie. Eu saí do Brasil nessa época, mas em 1968 eu fui hippie, eu não fui militante de esquerda. A esquerda para mim é muito militar. Eu sou mais libertária, mas... E quando o Yuri nasceu, eu levava ele para passear com o carrinho e eu lia os livros feministas, os primeiros livros. Eu estava lendo A Mulher Eunuco, eu estava lendo essa literatura, eu estava lendo em inglês, e aquilo estava chegando, aquele filho, eu estava começando, estava
começando a faculdade de arquitetura, tinha 23 anos, parecia um molequinho, você olha as fotografias, cabelinho super curtinho e tal. E pensando, o que é isso, essa coisa de mãe que estão vestindo em cima de mim. Nasceu, tem uma caixa onde estão enfiando. Não estou confortável dentro dessa caixa, mas eu acho que também era uma época que a minha geração não era confortável, pelo menos aquelas que não eram conformadas, né, dentro de caixa nenhuma. Que ainda é, né? Quer dizer, os preconceitos em relação ao que a mãe deve ser, não deve ser, permanecem, né? Sim. Fica muito forte, né? Outro dia eu estava lendo um levantamento sobre maternidade no mundo. As mulheres não comentam como é ruim ser mãe. É muito curioso isso. Nossa, é muito difícil, né? Muito é bruto, difícil, né? Nossa, é difícil para danar, não é fácil. Ao mesmo tempo, eu posso dizer o seguinte, assim, ter parido 2 filhos parto natural, ter tido esses bebês, foi muito legal, foi muito bom ter vivido esta potência, essa possibilidade de ter esses serzinhos e de poder estar com eles e mostrar o mundo e tal. Tem um trecho que, quando eu volto do Brasil, eu me separo do Pedro, encontro uma companheira e vivo com ela. A gente foi morar junto depois, mas a gente vivia uma com a outra e não escondo isso dos meus filhos. E eles eram pequenininhos, a Era era pequenininha, ela tinha 6 anos de idade. E conversar sobre isso, eu não sabia muito se eu tenho que sentar, bater um papo sobre o assunto, ou simplesmente viver a vida, porque toda maneira de amor vale a pena. E era isso que eu vivia, né? Vivendo um amor e amar alguém, não tem nada de errado amar alguém. Mas, enfim, quando eles foram ficando adolescentes e tem uma diferença de idade entre eles, a coisa foi difícil. Eles não traziam amigos, mesmo que eles frequentavam um pedaço da comunidade judaica, que é super conservadora. Então, tinha um pedaço lá que eles não apareciam com amigo nenhum, nem amiga em casa, na minha casa. Eles evitavam ou os amigos? Eles. Não vou mostrar minha mãe, Eles sentiam que haveria um constrangimento. Haveria um constrangimento. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho super importante é hoje olhar para quem são os meus filhos. E eu fico muito emocionada de ver que os meus filhos são 2 pessoas sem preconceito. São 2 pessoas super abertas. Então, para dar uma cortada, porque a gente vai ter um outro, para dar uma relaxada, vamos ter um outro depoimento, que a Ana está aqui. Obrigada por ter vindo, viu, Ana? Eu selecionei alguns textos, eu vou só ler um rapidinho para não cansar vocês, de 3 livros, onde a gente encontra algumas falas sobre mães e algumas falas sobre filhas lésbicas frente às mães, né? Então, minha mãe disse que preferia que eu morresse. Me ameaça, faz muitas coisas. Eu li a manchete de vocês, abre aspas, ONG ajuda pais a aceitarem filhos gays. E achei muito interessante. E até tive inveja. Queria ter uma mãe dessas que me apoiasse. Ela não me deixa sair, não confia em mim. Eu namoro com um cara, um namoro de fachada, só para ela pensar que eu parei. Porque não aguento mais sofrer com isso. Por favor, me ajudem. Estou desesperada. Ruim disso é que, né, apesar de ter havido já bastante movimentação, né, tem muita gente que está em famílias estupidamente homofóbicas, né, e justamente o relacionamento básico, né, que é com a mãe, é essa porcaria. Moro com minha mãe, meu pai e minha irmã. Minha irmã inventa mentiras para minha mãe. Ela diz que estou com a minha namorada ainda, pois minha mãe acha que parei com isso. Aí minha mãe briga muito comigo. Meu pai não sabe, pois ele é muito nervoso. Minha mãe trabalha com meu pai, gosta de ir para a fazenda. E sempre me faz levar meu namorado. Fica forçando tudo. É muito ruim estar com uma pessoa de que você tem nojo, só para agradar a sua mãe. Isso é muito triste, muito, muito, muito. Minha mãe é católica. Estranho, eu sempre achei que minha mãe me aceitaria. Ela era uma super mãe. Tudo de bom que eu sentia por ela foi acabando, por ela não me aceitar. Hoje eu guardo muita mágoa.
Tem coisas muito fortes, né? Você vai lendo, sempre tem alguma coisa que você acaba se identificando. Eu vivo até hoje. A minha mãe, ela não aceita de jeito nenhum. Eu achei que a pior parte ia ser com meu pai. Mas não, minha mãe vem pra cima de mim, me bate. Ela liga um botãozinho ali, ela se transforma em outra pessoa. É impressionante, é triste demais. Pra ela me largar, meu pai tem que sufocar ela, porque ela tem uma força que eu não consigo me livrar dela. Eu não consigo, eu não sei se eu não tenho coragem, se eu não tenho força, se eu sou fraca, eu não sei. Eu sei que o meu pai ele tem que me tirar dela, porque eu não sei o que acontece. Você tá com quantos anos? 23. Você tá morando em casa com eles? Moro com eles. Eu morava no Japão, eles também moravam lá. Aí lá eu fui morar junto com a minha namorada e nessa mesma época eles voltaram pra cá e eu fiquei lá. Aí eu acabei voltando pra cá agora por diversos fatores e fui ficando. E a minha mãe, ela tem um ciúmes muito forte da relação que eu tenho com meu pai. Porque ele é o anjo da minha vida, é o meu pai. O exemplo de pessoa que eu tenho, assim, de boa pessoa, de tudo, é o meu pai. E com ela eu não consigo conversar sobre nada. E eu e meu pai, a gente não fica falando da minha sexualidade. Ele já sabe. Então eu não fico me sentindo no direito de enfiar isso, de esfregar isso pra eles. Então é uma coisa que eu deixo acontecer. Ele sabe que quando eu saio, eu tô saindo com uma menina, ele sempre fala, você tá namorando, né? Aí eu falo, tô. E já fica, ele não fica mais criando nada. Agora ela não. Os vizinhos todos já sabem que eu sou lésbica. Porque ela grita, só, sabe, vagabunda. Eu fico horrorizada. Sabe? E é bem isso. A gente vai quando ela falar, todo mundo sabe, você devia falar, pô, mas você tá ouvindo, todo mundo sabe. Mas é impressionante porque você vai tirando aquela coisa Dia das Mães. Meu, eu não tenho motivo nenhum pra comemorar o Dia das Mães. Minha mãe me bate com 23 anos. Minha mãe, ela me pega pelos cabelos, me bate na porta da geladeira, na quina da cama, em qualquer lugar ela me bate. É verdade. Mas tem muita mãe que já ouvi gente relatando que a mãe diz, eu prefiro que você seja puta do que seja sapatão. Foi exatamente o que meu pai disse numa dessas. Ele falou isso. Eu prefiro que você seja puta do que você seja isso que você é. Tem todo um machismo, uma cultura envolvida. Então eu achei perfeito. E podia ter só um pouquinho disso na minha mãe. Podia contagiar. Tudo é perfeito. Quando eu fui para a Europa com 19 anos, gente, eu morei em kibbutz, eu morei em lugar que não tinha banho quente, eu morei em um monte de lugares, estava tudo lindo, só não tinha minha mãe. Qualquer lugar era melhor do que a minha casa. Eu sou assim, uma classe média razoável e tal. Nossa, qualquer lugar era melhor que a minha casa, então eu estava maravilhosamente bem. E nesse percurso de muita leitura, eu li muito, pensei muito. Aqui o Brasil é uma porcaria em termos de feminismo. Aliás, que me fez ter vontade depois de virar editora. Porque essas informações fizeram muita diferença para mim. Sabe, essa coisa positiva assim que contrabalançou aquela criação horrorosa que eu tinha tido de pais intelectuais, pensantes, mas muito católicos, né? O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura. Se pego